Mas nós estamos recebendo aqui o nosso querido vereador Diego Machado, falando, obviamente, de Piraberaba. O Diego Machado, que era para estar no ar agora, na Rádio Piraberaba, e gentilmente abriu mão de apresentar o programa lá em Piraberaba, está conosco aqui. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, Enio, eu que agradeço, fico muito feliz de estar novamente aqui no Via Direta, já tive essa oportunidade e hoje voltando aqui para falar de Joinville, mas como você mesmo disse, né, numa semana especial falando do nosso querido distrito de Piraberaba. Vereador, nós tivemos um problema hoje cedo, lá no Quiriri, uma ponte que lá do rio Cubatão, ela acabou sendo danificada. Parece que um veículo com peso acima do normal ou do recomendável para aquela ponte acabou danificando a estrutura de uma daquelas vigas. Parece que há uma previsão de orçamento para se fazer uma ponte de concreto para substituir essa e uma segunda ponte ali na região, é isso? Exatamente, Enio. Hoje de manhã nós estivemos lá, logo que nós fomos comunicados pela comunidade, nós estivemos lá no Quiriri, né, na ponte baixa do Quiriri, que liga o Quiriri de cima com o Quiriri de baixo, como é conhecido lá na região. Infelizmente, um caminhão de aproximadamente 30 toneladas acabou passando aquela ponte que suporta até 5, e nós sabemos que a ponte já tinha um comprometimento, já precisava de reparos, e aí você tem um limite de 5, o caminhão passa a 30, por muito pouco não aconteceu uma tragédia. Praticamente toda a estrutura ficou comprometida. Estivemos lá com a Defesa Civil interditou. Agora, no período da tarde, inclusive, nós teremos uma reunião na Secretaria de Infraestrutura para ver, fazer o planejamento, participar, ajudar a Prefeitura a fazer esse planejamento para fazer as reformas emergenciais para voltar a ter tráfego ali naquela ponte. Há 2 meses atrás, eu acabei anunciando, inclusive, nas nossas redes sociais, nós já havíamos procurado o deputado federal Rodrigo Coelho atrás das emendas parlamentares. E nós levamos até o escritório dele essa demanda para trocar a ponte da Estrada do Pico e a ponte do Quiriri, as duas que passam sobre o rio Cubatão, de madeira para fazer de concreto. Alguns dias depois, o deputado Coelho nos procurou, foi conosco fazer a visita em loco lá na comunidade, e nessa visita ele anunciou que estava garantindo esse R$1 milhão, 500 mil para a ponte do Pico e 500 mil para a ponte do Quiriri. Qual que são as próximas fases? Agora, segundo o próprio deputado que nos enviou essa emenda, o dinheiro deve cair na conta da Prefeitura entre março, maio, né, abril, naquele período ali. Ele não consegue precisar. Neste período, nós estamos cobrando e pressionando a Secretaria de Infraestrutura, o Banco de Projetos, para que deixe os projetos prontos, para que quando esse dinheiro cair o ano que vem desta emenda parlamentar, a obra já possa ser iniciada na sequência. Isso é muito importante que o vereador mencionou, porque já houve casos em Joinville de recursos que foram disponibilizados, o projeto não ficou pronto a tempo, e aí, não adianta, ou se perde o recurso, evapora, já era. Então, não tem como antecipar o valor de uma emenda, né, vereador? Tem que aguardar o trâmite normal. Exatamente, né? Essa emenda que foi proposta agora pelo deputado Coelho, e ela precisava ser protocolada até o mês de setembro, ela é paga só no exercício de 2022. E você tocou num assunto importante, ele. Joinville já perdeu muitas emendas, muitos valores foram devolvidos ao governo do estado e também à federação, porque o dinheiro veio, foi depositado, a prefeitura não conseguiu fazer o projeto, não conseguiu executar a obra a tempo e o dinheiro voltou. E nós estamos tomando todos esses cuidados para que não aconteça nesse caso. Por isso que nós já estamos pressionando a elaboração dos projetos desde já. Vereador, ainda sobre Piraberaba, nós sabemos que na Estrada Palmeira, uma antiga reivindicação daquela comunidade era um CI. Como é que está essa situação? Olha, fico muito feliz, sabe, Enio? A gente tem trabalhado muito desde janeiro por toda a Joinville. Eu sou vereador de toda a Joinville, mas eu recebi quase 70% dos votos que eu recebi foi no distrito de Piraberaba. E a gente acaba dando um pouco mais de atenção para a nossa região, para onde a gente mora, né? Eu fiz em Piraberaba lá 3.250 votos, uma votação muito expressiva. E a gente acabou nesses primeiros meses se dedicando mais às obras mais necessárias ali naquela região. E uma das reivindicações
soluções que nós tínhamos era um novo centro de educação infantil na região do Rio Bonito, de forma muito especial lá na Estrada Palmeiras. Conversamos com o governo, com o prefeito Adriano, com o secretário Calegari, depois de inúmeras conversas eles acabaram se sensibilizando e hoje de manhã inclusive estive lá para ver a obra. Vai se chamar CI Gustavo Zitz e já está em fase final e deve ser inaugurada agora em dezembro. Inclusive o próprio cadastro da Secretaria de Educação já abriu para que os pais possam selecionar aquele CI para colocar os filhos a partir de 2022, né? Uma luta e está aí a vitória. Vereador Diego Machado, nós, assim como toda Joinville, né, poucas são as áreas que não sofrem com alagamentos, mas Piraberaba tem esse problema. E é claro que os moradores devem se queixar com bastante frequência, senhor, a respeito desse problema. O que se pode fazer para amenizar ou, em alguns casos, até resolver essa questão dos alagamentos? Muito bem, eu sempre falo que é o seguinte, o papel do vereador é cobrar, ele precisa cobrar. Eu cobro e cobro. O vereador tem que cobrar e tem que fiscalizar. Mas nós, vereadores, nós também fomos eleitos para buscar soluções. Nós não fomos eleitos só para ficar reclamando e apontando o problema. E é esse o trabalho que a gente faz. A gente aponta os problemas, mas nós também queremos participar da busca pela solução. E lá em Piraberaba, como toda a Joinville, tem vários pontos que causam alagamento. Vou citar dois rapidamente aqui. A questão do Quiriri, né? Ali é o entorno do Rio Cubatão. Ao longo dos anos, já há muitos anos que não é feito o desassoreamento do Rio Quiriri, do Rio Cubatão, perdão, lá no Quiriri. Isso acabou se formando várias ilhas, né? E essas ilhas, em tempo de enxurrada, ela acaba se tornando um obstáculo para o córrego, para a calha normal do rio e acaba estourando nas margens e alagando as casas. Então, ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião com a Companhia Águas de Joinville e com o CEINFRA para tratar de obras emergenciais para retirada dessas ilhas ainda esse ano. Uma outra situação também que afeta a região do Rio Bonito, próximo da localidade chamada de Vila Pisque, todo final de ano enchente, alagamento e pelo joelho. E nós conseguimos aí, junto com a Autopista Litoral Sul, com o apoio do CEINFRA, iniciar, foram 7 meses de tratativas, aonde a Autopista Artéries arcou com a elaboração do projeto e a Prefeitura de Joinville vai executar a obra através da Subprefeitura de Piraberaba. Então nós conseguimos fazer essa articulação com o apoio da comunidade. Na semana passada essa obra começou e ela deve ficar pronta aí nos próximos 30 dias, onde vai ser criado um piscinão, uma espécie de reservatório que vai conter a água da chuva e vai direcionar o rio Piraberaba, protegendo também o Rio Bonito das enchentes. É isso que eu falo. Problemas nós vamos encontrar em todos os locais. E eu poderia passar a tarde aqui falando de todos os problemas que existem em Piraberaba, em Joinville, de uma forma geral. Mas o nosso trabalho como vereador não é só reclamar, é também buscar soluções. Vereador, as comissões estiveram debruçadas aí sobre o orçamento, né, para o ano que vem. O que há de novidade, especialmente para a região de Piraberaba, se é que houve algum avanço no sentido de melhorar os recursos disponíveis para aquela região? Muito bem, Enio, ontem foi aprovado na Comissão de Finanças da Câmara, né, todo o texto do orçamento do município para 2022. O orçamento vem do município, os vereadores eles podem propor emendas a esse orçamento, tirando daqui, colocando ali. Nós tivemos algumas emendas aprovadas para o orçamento 2022 para a região de Piraberaba, como por exemplo, no orçamento original do município veio a destinação de R$1 milhão para ser investido na área da agricultura. A agricultura é uma das nossas bandeiras, tanto é que eu sou presidente da Comissão de Economia e Agricultura da Câmara. Nós apresentamos uma emenda junto com o vereador Maurício Peixe, entre outros vereadores, e nós conseguimos aumentar esse orçamento de 1 milhão para 3 milhões, ou seja, triplicou em cima do que o município mandou. E a gente sabe que aquela região de Piraberaba, Vila Nova, ainda tem um cinturão agrícola ali que tem que ser valorizado. E esse valor vai servir para subsídio para maquinária agrícola, para insumos, para trabalhar ali a questão da agricultura. Uma outra emenda nossa, que foi aprovada, foi acatada também pela Comissão de Finanças, o vereador Neto foi o relator, foi R$1 milhão a mais para a Subprefeitura de Piraberaba, que veio com um orçamento aproximado de 4 milhões para ser investido em obras e serviços. Nós apresentamos uma emenda de 1 milhão e agora, para 2022, de 4, vai passar para 5 milhões o orçamento da Subprefeitura de Piraberaba. Esses são os mais relevantes.
Então, Piraberaba saiu ganhando, né, com a comissão que trabalhou exatamente tratando da questão do orçamento. Vereador, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de política. E claro que todos os vereadores, né, são vereadores de Joinville. Então, não há... O vereador Diego Machado, ele tem que se preocupar com todas as regiões de Joinville. Ele mencionou, natural, né, que a base eleitoral esteja em Piraberaba. Mora lá, conhece as peculiaridades da região, vai tratar com mais frequência de Piraberaba. Vereador, recentemente houve a Prefeitura de Joinville anunciou o aumento do IPTU para o ano que vem para um pouco mais de 10%, se eu não me engano. E alguns vereadores propuseram uma moção que nada mais é do que um manifesto de reprovação a qualquer coisa. Nesse caso foi em relação a esse aumento e o nome do senhor não foi incluído na lista dos vereadores que assinaram essa moção, que cabe ressaltar, né, ela não tem efeito de lei nenhuma, é uma manifestação dos vereadores. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O senhor ficou meio chateado, eu vi, com a forma como isso foi tratado. Exatamente, Enio. Assim, na verdade, o que nós ficamos chateados foi com a maneira como foi colocado, principalmente nas redes sociais e, infelizmente, por colegas nossos, né? Aonde foi proposto uma moção de apelo ao prefeito, não era um projeto de lei, não teve votação, a grande maioria das pessoas interpretaram de uma forma diferente essa postagem que insinuava isso, inclusive, achando que a Câmara de Vereadores fez uma votação e os vereadores votaram para o aumento de IPTU, coisa que não aconteceu. Isso é uma prerrogativa do prefeito, não passa pela Câmara, não teve votação nenhuma na Câmara, e a maneira como foi divulgado esse papel, essa moção, que não tem efeito legal nenhum para revogar ou não um decreto do prefeito, neste caso, ela foi colocada de uma forma maldosa e insinuando que alguns vereadores são a favor do aumento de IPTU, algo mentiroso, tá? Que infelizmente rodou as redes sociais e acabou nos prejudicando, né? Dei várias explicações, a gente desmentiu inclusive essas fake news. Eu particularmente não posso falar por todos os vereadores, mas é óbvio que na situação que nós estamos vivendo, eu sou contra qualquer tipo de aumento, seja municipal, estadual ou federal. No caso do IPTU, foi nos argumentado, e nós queremos ainda uma conversa com o prefeito Adriano para entender melhor essa situação jurídica, é que existe uma lei de responsabilidade fiscal que obriga os prefeitos, não só o prefeito Adriano, mas qualquer prefeito a fazer o reajuste do IPTU em cima do que foi previsto na inflação. Então, essa é a argumentação que chegou para nós na Câmara em relação a este aumento, que é por uma questão de cumprir uma legislação tributária. Nós ainda estamos entendendo melhor essa situação, inclusive pedimos uma conversa com o prefeito Adriano para discutir isso. Mas o importante é deixar claro, Enio, que não houve votação na Câmara. Ninguém votou contra, ninguém votou a favor. Infelizmente, até por colegas nossos, foi divulgado de uma forma maldosa. Vereador, um outro assunto. Afinal de contas, o vereador Diego Machado é citação, é oposição, o vereador é neutro? Qual que é a posição do vereador Diego Machado em relação à gestão Adriano Silva? Olha, eu faço, Enio, oposição ao que eu não acho correto ou que eu acho exagerado e faço base ao que eu acho interessante para a cidade de Joinville. Eu assumi uma posição de independência na Câmara, não transformei a tribuna da Câmara num palanque eleitoral para criticar o governo por conta de todos os motivos. A gente tem uma relação de parceria, né? A gente conversa, a gente tem diálogo e ficou provado isso, por exemplo, na reforma da Previdência, do IPREVILE que nós tivemos aqui em Joinville. A forma como o governo mandou para a Câmara a reforma do IPREVILE, nós achamos que alguns pontos estavam um pouco exagerados e nós não votamos. Nós sentamos com o prefeito, negociamos, chamamos o sindicato e nós fizemos a alteração dentro do que nós achávamos justo. Então a minha posição é de parceria ao governo, de diálogo, e o meu papel é de independência dentro da Câmara. Deixa eu ver aqui uma pergunta que chega aqui. Qual que é a pergunta para o vereador? Deixa eu só tirar o óculos, porque o óculos para mim não serve para essas coisas, não. Atenção, cadê? Já tinha mostrado aqui. Sumiu a pergunta? O Jairo Vargas, é isso? Gostaria de saber do vereador, aquela anterior ali mesmo, aquela vereador. Gostaria de saber do vereador o quê? Sumiu a pergunta aí. É um pouquinho antes. Atenção. Perdi a pergunta.
Enfim, tem uma pergunta do Jairo Vargas que eu não estou conseguindo ver aqui. Eu já tinha visto antes, não é essa aí não. É uma outra pergunta para o vereador. Chegou aí? Não, mas tem. Gostaria de saber, essa aí, ó. Gostaria de saber o que o vereador está fazendo agora. Para o Joinville, o vereador já falou, relatou várias coisas que ele tem feito e a respeito do bairro Paranaguamirim. Tá certo. Essa é uma questão recorrente, né, vereador? Porque, como se sabe, Joinville tem 19 vereadores. Mas são quantos bairros? São 20 e tantos bairros, né? 44 bairros. Então é claro que todos os vereadores, eles são vereadores de todos os bairros. O Paranaguamirim, não sei se o senhor sabe de alguma ação específica que está em desenvolvimento lá no Paranaguamirim. Infelizmente, a pergunta não foi específica sobre algum tema, foi muito generalizada. É difícil para... Mas eu já imagino. Assim, ó, Enio, eu tenho falado aqui um pouco mais de Piraberaba, até porque o programa tem direcionado nos últimos dias aí para Piraberaba. Né? Mas eu já falei no início aqui da minha entrevista, nós somos vereadores da cidade toda, né? Acabei tocando mais nos assuntos aqui do distrito, até porque o programa foi mais voltado para isso. A questão do Paranaguamirim, né? Nós temos lá uma série de problemas, como em todos os outros bairros, questão de alagamento, nós estamos tratando, por exemplo, da questão de uma capela mortuária para aquela região do Paranaguamirim, tem a questão do distrito industrial que está para ser instalado lá no final da rua João Nicolau, depois lá do próximo ao Jardim Edilene, nós temos lá tratando com a Secretaria de Educação, inclusive a construção de um novo CI, uma nova escola dentro do Jardim Edilene, que é aquela região ali do Paranaguamirim. Graças a Deus, a gente tem circulado aí em Joinville toda. E eu poderia falar de qualquer bairro de Joinville, de alguma ação ou de alguma luta nossa. Por exemplo, essa semana nós tivemos numa reunião ali com a rua 1º de Janeiro, que é de frente com a paróquia Santa Luzia, no final da rua Monsenhor Gersino, onde tem um problema crônico de alagamento, onde passa uma tubulação de 60. Nós conversamos com a CEINFRA, o secretário Jorge nos garantiu que no começo do ano já está prevista uma obra que vai ser colocado mais uma linha de 1 metro que vai jogar na Monsenhor Gersino. Então, assim, nós teríamos aqui, eu teria assunto, como o ouvinte ali, o nosso internauta, ele não foi específico, acabei falando aqui de uma forma genérica de alguns assuntos a qual a gente está envolvido, mas nós estamos à disposição de qualquer munícipe, de qualquer bairro. Tá certo. Viu, Jairo? Se tivesse feito uma pergunta específica, talvez até o vereador pudesse também ser mais específico na resposta. Quero agradecer a Fabiana, a Vivi, Rosa, Ivo, Henderson, toda a turma que está acompanhando. Vereador, uma última pergunta, essa aqui que com certeza o pessoal quer saber, principalmente o eleitor do senhor. Há alguma possibilidade de o senhor no ano que vem se candidatar a deputado estadual, federal, enfim? Olha, Enio, para as eleições estaduais do ano que vem, o meu nome está descartado. Não tem problema nenhum. Alguns, nós estamos vivendo aí uma nova política, né? A política da verdade, a política do olho no olho, sem enganar eleitor. A gente sabe que chega nesse período aí, muitos acabam se lançando como pré-candidato para ter mídia, para poder dar entrevista. No meu caso, não. Assumi um compromisso, o meu eleitor sabe disso. Eu assumi um compromisso de não ser candidato nas eleições estaduais. E o meu compromisso vai ser cumprido. Vou trabalhar 4 anos como vereador e vou buscar a reeleição depois como vereador. Mas teve um aqui que quer fazer uma maldade com o vereador. Olha só, a Fábio perguntou o seguinte: o vereador é torcedor do Piraberaba na primeirona? Amanhã tem Piraberaba e Juventus. E aí, vereador? Ai. Olha, quando o jogo foi em Piraberaba, eu torci por Piraberaba. Agora lá, vou torcer por empate. Se desse para ir os dois para a final, eu torceria. Pô. O vereador Diego Machado, especialista em não ser nem direita nem esquerda no futebol. Vou ficar no centro. Vereador, muito obrigado pela visita. Volte sempre. Eu sempre falo aqui que todos os vereadores deveriam vir aqui, porque apesar de nós sermos um portal modesto, pequeno, mas a gente fala com pessoas que se interessam pelas coisas de Joinville e querem saber o que o prefeito está fazendo, os nossos deputados, os nossos vereadores, enfim, secretários, e o senhor é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Enio. Eu que agradeço. Um grande abraço a toda a comunidade joinvilense. Um beijo muito especial aí para o nosso distrito de Piraberaba, e nós seguimos nessa luta aí, entregando resultados todos os dias. Um abraço.